Donald J. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente. Donald Trump foi condenado por fraude contábil a ocultar um pagamento de $130 mil para manter em silêncio a atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton do Partido Democrata. Dessa forma, Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Acho que só ele que foi julgado, né? A decisão do júri de um tribunal de Nova York foi unânime. Os 12 julgadores declararam o ex-presidente Trump culpado em todas as 34 acusações. Apesar do veredito, o ex-presidente criticou o juiz ao sair do tribunal. Ele disse que o verdadeiro veredito virá em 5 de novembro na eleição. Remember, the 5th November. É isso, né? E é bem provável que esse cara ganhe ainda. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. O magistrado Joan Merchan ainda não anunciou a pena, que deve sair em 11 de julho. A condenação mais grave é de 4 anos de prisão. Abre aspas. Isso foi uma desgraça. Esse foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto, declarou Trump. Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente e estou lutando pelo nosso país. A condenação não impede o Donald Trump de disputar a eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele vai concorrer com o atual presidente Joe Biden e, ele é o favorito, né? Analistas jurídicos dos Estados Unidos afirmam que é pouco provável que dificilmente o ex-presidente vá para a cadeia, já que as 34 acusações se referem a crimes considerados leves no estado em que ocorreu. Ao determinar a pena, o juiz levará em conta que essa é a primeira condenação criminal, o crime não foi violento, que ele tem 77 anos e que o condenado já foi presidente. Provavelmente vai ser de novo. A pena mais provável é que a condenação seja uma multa e um período em liberdade condicional. Na mídia dos Estados Unidos se fala na possibilidade do Trump ser eleito e dar um perdão presidencial para si mesmo. É a cara dele fazer isso, né? Juridicamente não está claro se isso é possível. Nesse caso específico, isso não poderá acontecer porque a condenação aconteceu na Justiça de Nova York. Portanto, cabe ao governador do estado dar um perdão, se assim quiser. Trump tem dito que é uma vítima de perseguição política e que o julgamento criminal faz parte de uma suposta campanha para evitar que ele volte à Casa Branca. Essa é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos foi acusado e condenado criminalmente, e não se sabe como o eleitorado vai reagir ao processo. A votação está marcada para o dia 5 de novembro. Nos Estados Unidos, uma pessoa condenada criminalmente pode concorrer à presidência, até mesmo se for presa. E aí eu fico pensando como vai ser o argumento dos bolsonaros, né? Os bolsonaros que eu digo seu público apoiador também, né? Que fica falando que o Lula é um presidente que já foi preso e que isso só ocorre no Brasil. Bom, pelo jeito, não. Lembrando que o Lula teve a sua condenação cancelada, tudo ali foi mudado porque foi tudo irregular. Bom, parece que o Trump vai ser eleito mesmo tendo sido condenado de fato, né? Sem a condenação ser anulada. E, bom, condenação de Trump manda o recado para Bolsonaro. O próximo é você, Antônio Melo, na revista Fórum. Desde 2016, coincidências históricas têm feito com que acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos sejam replicados aqui no Brasil pouco depois. Naquele ano, um outsider tido pelos próprios estadunidenses como um bilionário fanfarrão, apresentador histriônico de um reality show, se transformou em presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ninguém acreditava que aquele palhaço, como definiu o ator Robert De Niro num discurso indignado, poderia se eleger, mas aconteceu. 2 anos depois, o Brasil elegia um tipo ainda pior, um político fracassado, sem nenhuma expressão, que sempre viveu de pequenos expedientes, usando apartamento funcional como motel para comer gente, segundo ele mesmo, fazendo rachadinhas e se apropriando de dinheiro em combustível suficiente para ir voltar de carro à Lua. Jair Bolsonaro. Os dois enfrentaram a pandemia de Covid-19 da pior forma, né? Primeiro Trump lá, depois Bolsonaro aqui. Negacionismo, charlatanismo com remédios inúteis, sem comprovação científica,
recusa em comprar imunizante, até que tiveram o mesmo resultado sinistro. Estados Unidos e Brasil foram os 2 países com mais mortes no planeta. É que eu estou evitando falar o nome do vírus. Em 2020, Trump tentou a reeleição, jogou com todos os artifícios, mentiu, lançou suspeitas contra o sistema eleitoral e, ao final, perdeu. Inconformado, inflamou seus seguidores a não aceitarem o resultado das urnas, que teria sido roubado. Como consequência, em 6 de janeiro de 2021, fanáticos de Trump invadiram o Capitólio e tentaram barrar o anúncio da vitória de Joe Biden. Em 2022, o Brasil novamente repetiu os acontecimentos dos Estados Unidos, como se seguissem o mesmo roteiro escrito. Bolsonaro tentou de tudo para se reeleger, distribuiu milhões e milhões em benefícios, pôs a Polícia Rodoviária Federal para bloquear e atrapalhar eleitores de Lula de votar em seu candidato, mas ainda assim perdeu. E também teve ataque inflamado ao sistema eleitoral, como se o sistema eleitoral fosse o culpado pela sua derrota, igual o que Trump fez, exatamente como Trump fizera 2 anos antes. Bolsonaro desacreditou as eleições, insuflou seus apoiadores, ao mesmo tempo que nos bastidores tramava um golpe de Estado, até que houve o 8 de janeiro, cópia do 6 de janeiro que aconteceu nos Estados Unidos, quando bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes, que daria início ao golpe frustrado. Ontem, Donald Trump foi declarado culpado de 34 crimes. Sua condenação é ainda mais veemente quando sabemos que no julgamento por lá não pode haver divergência entre os membros do júri. Eram 12 pessoas e os 12 tinham que concordar com a declaração de culpado ou não. Bastaria um voto e ele seria salvo. Mas ele foi condenado por unanimidade nos 34 crimes. A salvação não veio e Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado na história daquele país. E manteve a arrogância costumeira na declaração à imprensa que a gente trouxe aí depois, né? Ao ofender o juiz, Trump joga para o seu eleitorado, mas ao mesmo tempo pode estar piorando sua sentença, que será anunciada aí no dia 11 de julho pelo juiz que ele ofendeu. Hoje, o principal jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, estampa em sua primeira página a palavra guilty, culpado, com uma imagem de Trump abaixo. Vou até mostrar aqui para quem quiser ver. Se ligue. Se ligue. Histórica capa do The New York Times. Jury convicts Trump on all 34 counts. Counts. Olha lá. Primeiro ex-presidente a se tornar um criminoso de fato. Rapaz. O bagulho ficou meio doido, né? Ficou meio doido. E, bom, pela sequência natural do roteiro que vem seguindo Estados Unidos e Brasil, pelo que sugere a ordem dos fatos, é que o próximo seja Bolsonaro, que já foi declarado inelegível pelos próximos 8 anos e logo vai começar a ser julgado pelos inúmeros crimes de que é acusado. A tentativa de golpe de Estado provavelmente será o primeiro deles, seguido pelo roubo de joias. A principal diferença entre Trump e Bolsonaro, além das evidentes, né, é que os crimes de que Trump foi considerado culpado não são quase nada comparado ao de que Bolsonaro é acusado. Tentativa de golpe de Estado. O destino deve ser o mesmo. Guilty. Culpado. E, bom, a gente acaba esquecendo de falar, né, meu parceiro, que os piores crimes que o Bolsonaro cometeu, o meu medo é ser esquecido. Que foi durante a pandemia, irmão. Foi durante a pandemia. Porra, mais de 10 crimes foram imputados a ele pela CPI. Isso está aí com a PGR e, bom, a gente não pode deixar que isso caia em esquecimento ou que seja ofuscado por crimes menores ou cortinas de fumaça que os bolsonaros venham fazer. Porque é só isso que eles sabem fazer, não é?